Let's speak Fala about. pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy. Eu sou o Brendo Martins e vamos falar um pouco sobre o treinamento de força aqui da CRV Sport Science. Vamos falar sobre treinamento de força baseado em evidências e como que a gente trabalha aqui, né? Muita gente tem curiosidade, o que acontece, como é que você faz? Posso acompanhar seu trabalho lá na CRV? Como que vocês treinam lá? E hoje nós temos aqui um convidado especial. Quem que é? Brendo Martins. É o nosso treinador, o coordenador aqui da CRV na Ultra Sport Science, o Vinícius Romão. Fala aí, Vini. Galera, muito prazer, muito bom estar aqui para contar um pouquinho do nosso dia a dia aqui na CRV e explicar um pouquinho e trazer vocês para dentro do nosso dia a dia aqui. Isso, dentro desse contexto a gente vai falar um pouco sobre o treinamento de força, sobre como a gente prescreve, como a gente monitora desempenho, capacidade neuromuscular dos atletas, prontidão, percepção, well-being, né? Um pouco do que a gente faz aqui na nossa rotina de trabalho. Isso aí, então vocês já viram eu falando também várias vezes, né, de como que acontece o processo, então, que eu falo, né, gosto de falar bastante, que mais importante talvez do que a prescrição é o monitoramento do treinamento, das cargas, entender como que o atleta está. Quem está acompanhando viu um caso recente da Bianca, né, uma das nossas atletas que, de acordo com o ciclo menstrual, tem alguns momentos em que ela consegue desempenhar mais, consegue desempenhar menos. Então aqui a gente tem um processo, e esse processo o atleta chega, responde um questionário, a gente entende como ele está, depois faz a parte de avaliação neuromuscular e depois vai para o treinamento. E aí o Vini, que é o cara que está por trás desse processo aí, vai explicar um pouco para a gente vai conversar sobre isso, como é que funciona. Vini, tem uma pergunta para você. Como é o primeiro contato do aluno e o que a gente faz quando ele vem aqui na primeira sessão, por exemplo? Boa, então, na primeira sessão, a gente senta com o atleta, a gente conversa com ele, entende como é a rotina de treino dele, como está organizado os treinos específicos dele, para a gente abordar e traçar a melhor estratégia para inserir os treinamentos de força na rotina de treino dele. Então, a ideia é ter esse diagnóstico e conseguir aplicar bem no dia a dia. Então, ele chega, a gente bate um papo ali, entende como é que foi os treinos da semana dele até o dia da sessão de treino, entende como ele está se sentindo em questão de fadiga, de volume de treino, e aí a gente inicia com o aquecimento. Após o aquecimento, a gente faz a avaliação do salto vertical, e após a avaliação do salto vertical, ele responde esse primeiro formulário, que tem todas essas perguntas do well-being. Uhum. Então, ali vai ter nível de estresse, qualidade de sono, como ele está se sentindo em relação à fadiga, e, por fim, ele responde ali a altura do salto vertical que a gente avaliou. Uhum. Então, legal. Esse é o primeiro contato dele aqui na primeira sessão, e esse processo de monitoramento da avaliação, do well-being, ele faz todas as sessões subsequentes durante o processo. Uhum. Importante para a gente conseguir fazer os ajustes necessários de acordo com a prontidão dele, né? E o well-being é bem legal. O que é o well-being, né? O well-being é um questionário de prontidão, um questionário de estado geral de bem-estar. Então, nós vamos até mostrar para vocês, mas ele tem cinco questões, né? A gente vai mostrar como que a gente aplica esse well-being. E aí eu posso avaliar, eu avalio qualidade do sono, humor, fadiga, dor muscular tardia. E aí eu tenho uma somatória, e aí a recuperação do treino, né? E aí eu tenho uma somatória que é o meu estado geral de bem-estar, e aí eu posso identificar também qual desses fatores, isoladamente, estão prejudicando esse meu estado geral de bem-estar. Então eu posso, sei lá, tá muito bem de recuperação, meu humor tá muito bom, mas eu não dormi bem. E aí minha nota no estado geral de bem-estar cai por causa dessa minha percepção de sono. E aí a gente vai entender, né? Mas o porquê que você não dormiu bem? Você dormiu fora de casa? E a importância disso porque esse estado geral de bem-estar, ele reflete, de alguma maneira, talvez uma sobrecarga de treinamento, né? Uhum. E o que é legal é que muitas vezes está muito atrelado ao salto. Então, o salto foi baixo, provavelmente uma dessas questões também ela está prejudicada. Então, o nível de fadiga está alto, provavelmente o salto também pode ser baixo. Então, o salto está atrelado diretamente a esse questionário do well-being. Uhum. É aí que está, né? Porque a literatura traz para a gente que para a gente ter uma prescrição assertiva, no caso de ajustar a carga de treino, a gente precisa ter as métricas subjetivas e as objetivas.
Então, se a qualidade do sono for ruim, a percepção de recuperação está ruim, e ele também está saltando baixo, a gente consegue fazer um ajuste mais preciso, né? Exato. Então é interessante ter métricas distintas ali, que são complementares. E o excesso de treinamento ele vai interferir também, tá? Isso que é bem importante, que eu acho que vale a pena pegar, que assim, meu atleta, eu aumentei carga de treino, aumentei volume de treino. A principal cenário, principal alerta que acende ali é essa alteração, vamos chamar de subjetiva, né? Que nem a gente trouxe, que é sono, ou humor, né? Ou a fadiga excessiva. Isso vai alterar de acordo com as cargas de treinamento. A primeira coisa que apita, às vezes antes de apitar alguma coisa neuromuscular, uma queda de desempenho real, esse atleta começa a ter uma queda de desempenho nesse estado geral do bem-estar. E é fácil fazer isso, né? E aí já fica a dica que eu acho que se você ficar aqui até o final, você vai aprender bastante coisa nesse, hein? O Vini vai trazer bastante coisa para vocês. E aí nós vamos mostrar como é que é feito o questionário, né? Exato, e a gente usa uma ferramenta bem simples e fácil de usar. Eu vou mudar aqui, ó, para a Serra. Então aí vocês vão ver aqui, ó. Vai lá explicar aí, esse é o primeiro questionário. Bom, então, esse é o primeiro questionário que ele responde após o aquecimento e após a avaliação do salto. Então, vai ter perguntas, ele vai selecionar o nome dele, e aí perguntas relacionadas ao estresse, ao nível de fadiga, a taxa de recuperação. Então aí o que ele responde, ó? Então a gente pode ver aqui, ó. Fadiga, ele entrou, né? Aí ele vai escolher aqui, né? Pá, a gente foi isso aqui para facilitar qual atleta, né? Então ele vai lá, escolhe o nome, isso fica num tablet, tá? Então fica num tablet na mesa, ele chega e já responde isso. Ou ele recebe também esse link do Forms por WhatsApp, aí ele pode responder. Então ele vai lá numa escala de 1 a 7, aonde fadiga, por exemplo, 1 é muito, muito alto e 7 muito, muito baixo. Ele vai lá e vai selecionar fadiga, qualidade do sono, estresse, dor muscular, prontidão, que é o quanto me sinto preparado para o treinamento, né? De muito, muito pouco a muito, muito alto aqui, muito, muito preparado. TQR, tem a escala aqui, né? Que é uma escala de recuperação em relação ao treino anterior. Então, como que eu tomo a percepção de 0 a 10, aqui no caso da TQR, ele vai preencher aqui a percepção de recuperação e aí ele vai fazer o aquecimento, depois ele volta no questionário e faz o salto. E o que é bacana, todo esse formulário, ele alimenta um dashboard. E esse dashboard a gente consegue monitorar, apenas abrindo ali, a gente já tem uma visão geral de como está o estado desse atleta, vendo ali todas essas variáveis que a gente coleta através do formulário. Vamos mostrar o dashboard? Bora. Então, bora lá. Vou virar aqui, ó. Vamos abrir... Onde que é o modo apresentação aqui? 3 pontinhos aqui em cima. Apresentar. Então, olha lá. Então, o atleta já preencheu ali e enviou automaticamente o dashboard aqui. Ele é atualizado. Exato. E aí a gente tem ali um parâmetro. E aí, tendo essa visão geral de todas essas variáveis, a gente já consegue fazer algumas correlações. Por exemplo... Analisa ali a altura do salto, observa o nível de fadiga, o nível de estresse e faz ali as relações. Pô, o salto tal dia foi baixo porque a fadiga estava alta, o salto foi baixo porque ele dormiu mal, ou fadiga e qualidade de sono ruim. Como a gente pode interpretar esses dados e utilizar esses dados para prescrever o treinamento daquela sessão específica? Então, olha que legal nesse atleta, ó, a gente está acompanhando aqui, a gente trouxe aqui do dia 1º de julho ao dia 5 de agosto. Então, aqui é o salto, né? Então, a gente tem a variação do salto vertical. Pô, esse dia aqui, rapaz, ele chegou cansado aqui, ó. Então, esse atleta, ele salta normalmente 42, 41. Esse dia ele não saiu do chão. Vamos olhar a percepção de recuperação, ó. Também tá lá embaixo, né? Ó, dia 8 de julho, ó. Ele não tá se sentindo recuperado. Ele tá com uma fadiga muito grande aqui no dia 8 de julho, né? O estresse dele não tá tão alto, tá dentro do normal, sempre moderadamente estressado. E o estado geral de prontidão dele também não tá tão ruim. Então ele teve uma fadiga, provavelmente um treino, algo que ele fez num dia anterior ali, que teve essa alteração. Agora, se a gente olha para o dia 1º de julho, olha que interessante. Ele estava fadigado, né? Então a fadiga dele estava muito alta ali no caso.
mas ele saltou normal, né? Então ele conseguiu saltar normal. Então, olha que bacana, né? Algumas vezes, que nem o Vini falou, tá diretamente associado, outras vezes não. Pode ser algum outro fator ali, apesar dele estar se sentindo cansado, em termos neuromusculares, em testes de uma atividade só, isso é importante, porque tem diferentes testes neuromusculares para a gente pensar, né? Então, num teste neuromuscular em que ele faz uma atividade só de alta intensidade, como no salto, talvez essa fadiga que ele está sentindo não seja representada. Isso é uma coisa que a gente pode discutir também, que é a efetividade do salto na verificação da fadiga, algo que é muito discutido também, né? Exato, e aí a importância de ter esses dados para ajustar ali o treino do dia. E é importante também ter o feedback verbal dele, né? Então ele chega, a gente conversa ali, tem uma troca, interage e entende como que ele chegou através do feedback verbal dele. Então ele fala, pô, não dormi bem, ou a demanda no trabalho está muito alta, pô, os treinos de corrida, pô, aumentaram o volume assim de forma abrupta, estou me sentindo cansado, e aí a gente pega esse feedback que ele dá pra gente e observa nos dados que a gente coletou. Tá, a gente, com esses dados, nesse dia 8, por exemplo, desse atleta, então a gente aqueceu, depois do aquecimento, que a gente vai fazer de fato os ajustes na sessão, que é onde vai entrar volume, intensidade dos exercícios ou mesmo complexidade. No dia mais cansado, como você faz essas alterações? Como você prescreve o treinamento de força? E dentro do treinamento de força, você tem alguma outra variável que ajuda a ajustar a sessão? Temos, a gente usa o encoder, né? A gente monitora ali a velocidade que ele executa o movimento no agachamento, e que mostra também para a gente como que está o desempenho dele em questão de fadiga, se ele está entregando o que ele já vem entregando durante os treinos, ou se ele está abaixo também. Então, além de toda essa avaliação que a gente faz no início, dentro do próprio exercício a gente consegue ter esse monitoramento, ter esse dado. Então, explicando um pouquinho como dar o segmento desse processo. Então, respondeu, a gente faz ali um bloco de ativação, pensando na modalidade dele, em demandas específicas ali que a gente detectou na avaliação, e vai para a parte de força. E a parte de força a gente tem esse monitoramento com o VBT. E aí, imagina que ele na sessão específica, nessa do dia 8, a gente imagina que fosse trabalhar com 50 quilos e que ele move a barra a 1 metro por segundo. Ele não está conseguindo chegar nessa velocidade com essa carga. Então, a gente reduz ali a carga e preserva a velocidade para manter ali essa ativação neuromuscular, o estímulo que a gente quer atingir de fato. É que tá, né? Então, basicamente, a capacidade de produção de força dele está afetada de fato. Então, exato. Ele move a mesma massa numa velocidade mais baixa. Então, a força máxima dele, 1 RM dele, não representa a força da avaliação do dia Exato. prévio, que a gente estipulou a carga para ele, né? Então, ajusta o peso, treina na zona estipulada para a sessão. Exato. Consequentemente, pelo ajuste de diminuição da carga, não vai ter uma sobrecarga tão grande e possivelmente vai afetar menos a sessão subsequente dele. Exatamente. Se for um atleta de endurance, ele vai conseguir correr, pedalar, nadar melhor. Se for um atleta de força, ele vai melhorar a capacidade neural dele, vai voltar a subir a intensidade do exercício para velocidade alvo, certo? Exato. Então é importante, essa é a importância, a gente monitorar tanto o aquecimento e até mesmo a parte principal do levantamento de peso, né? Então quem prescreve ele por porcentagem de 1 RM não vai conseguir fazer esse ajuste preciso, não. Até mesmo quem prescreve por percepção de esforço, se o atleta, se o aluno, ele tiver uma boa percepção, se ele for familiarizado com a escala, ele ainda assim vai conseguir fazer um ajuste melhor do que se a gente prescrever por uma intensidade pré-determinada antes e a gente não monitorar e fizer nenhum ajuste, né? Exato. Por isso que hoje também é utilizado, o Breno trouxe uma coisa legal, que tudo bem, no VBT, não quero trabalhar com VBT, não quero trabalhar com a velocidade, né? Então, o que acontece? O Breno trouxe ali justamente isso, né? Às vezes, a percepção de esforço ou o range, né? Então, você vai fazer de 4 a 6 repetições com a máxima intenção de velocidade. Às vezes, é melhor ainda do que falar, você vai treinar 40%, 60%. Você não deixa mais fixo, né? Isso são estratégias que a literatura traz como a de autosseleção
na prescrição do treinamento ou na organização do treinamento. Então, a carga de treinamento ela vai ser ajustada de acordo com esse estado de prontidão e a capacidade do atleta de produzir força. E aí a gente entrou numa coisa bem legal, que é o tal do VBT, né? Que é o Velocity Based Training, usar velocidade. A gente usa aqui, quem já acompanha o trabalho sabe que a gente foi um dos pioneiros a utilizar a velocidade do movimento, né? A democratizar, vamos falar assim, um pouco mais a velocidade do movimento, ter acesso, né? A atletas amadores, profissionais, cardiopatas, idosos. Hoje a gente aplica o VBT. E aí, o que é? Para que é? Só para atleta? Não, pô, é mais uma utilidade que a gente deixa claro aqui dentro do programa, que é justamente identificar e monitorar. Então, se para 20 quilos o atleta fazia, ou a pessoa fazia a 0,7 metros por segundo, e agora ela não está conseguindo mais levantar nessa velocidade, está mais lento, significa que ela está cansada nesse dia. Se para os 20 quilos ela conseguiu levantar mais rápido, então significa que ela está melhorando nesse dia, né? Eu queria mostrar uma coisa aqui. Eu vou voltar lá para a cena da nossa tela de novo lá no dashboard. Ó. Vini, vamos pegar um atleta aqui. Esse aqui, ele não apareceu a foto dele, né? Mas a gente tem uma foto bonita aqui. Sempre dá errado quando a gente precisa, né? Mas normalmente os dados derem certo. Que atleta que você sugere aí? A Dani tem dados legais e uma foto bonita aí. Ele tava esperando que você falasse o nome dele mesmo, né? Mas... Vamos lá, Dani. Eu esperei que fosse eu, que tá uma foto bonita, sempre uma foto bonita minha, mas né, daí vai ser da Dani. Então, a Dani, o que a gente tem aqui? Ó, a gente vê que o salto ele varia, né? Ó, ele tá variando. Mas se eu aumentar mais esse gráfico aqui e deixar ao longo de toda a temporada, dentro dessa média móvel, aqui a gente tem um mês de trabalho, tá? Dentro dessa média móvel ao longo dos meses, ele salta, ele cai, ele volta, mas ela tem que vir o quê? Sempre subindo. Então eu tenho a variação diária, mas na média, se eu selecionasse ali um ano de trabalho, ela teria que estar subindo. Se ela não subir, alguma coisa está errada ali, né? Então a gente tem que mudar o treinamento. Essa é a vantagem de treino baseado em métricas. A gente também tem esse monitoramento das cargas, né? A carga de controle dela. Aonde que eu consigo ver? Dá para ver aqui a carga de controle dela? Oh my God. Puxa pro lado aí. Aí, Pronto, vamos lá. passei. Vamos ver se vai entrar. Na verdade, ele foi para outro atleta. Vamos lá voltar. Para Dani. Pá. Solamente Dani. Aqui entrou. Então, pô, o dela não apareceu aqui por causa do mês, né? Vamos pegar alguém aqui, ó. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Mas olha que legal. Todo esse gráfico aqui, tá? Ele é gratuito. É o Google Data Studio que chama. Então você consegue fazer isso sem gastar nenhum realzinho. Aqui a gente começa a ter algumas cargas aparecendo, né? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Ó? Velocidade da carga 1, que é a velocidade da carga mais rápida que a gente vai controlar. Né? Então ela fez a 0,81 metros por segundo com 35 quilos. Aí a carga 2 aqui, o que ela faz é com 55 quilos, ela fez a 0,74 metros por segundo. Então a gente começa a ter a velocidade dela dentro da temporada. A gente organizando aqui o dashboard, né, a gente vai conseguir ver essa progressão dela ao longo de 6 meses, 1 ano de treino, e a gente mostra para a atleta aí que ela evoluiu ou não. Tá? Isso é feito num programa chamado... era Google Data Studio, mas agora tem outro nome, né? Isso, agora chama Looker Studio. É o Google ainda que fornece, então bem simples de usar, só linkar uma planilha, a planilha do Forms nesse programa e você consegue ajustar ali todas as métricas que você quer visualizar. Então você vai fazer um Forms e aí você vai pegar a planilha do resultado do Forms e vai linkar nesse programa que ele vai te dar esse dashboard.
E aí você pode organizar da maneira como você quiser, né? Essa é a nossa organização aqui de dashboard, mas você pode organizar da maneira como você quiser. Um outro ponto ainda entrando no monitoramento de treinamento é o pós-treino, né, Vini? Então eu vou mostrar o questionário do pós-treino. Quer falar um pouco pra gente como é que funciona? Então, o pós-treino, no final da sessão, a gente senta com o atleta, ele vai responder ali como foi a percepção dele em relação à sessão de treino. Então, ele vai ali, aí seleciona o perfil dele, o nome dele, e aí responde qual foi a percepção dele de esforço relacionado à sessão que a gente acabou de realizar ali. E aí a próxima pergunta vai ser o tempo que durou esse treino. Fazendo uma relação entre a percepção de esforço e o tempo, a gente tem ali em unidades arbitrárias a carga interna de treino daquela sessão. Então, a carga que a gente gerou no atleta. E a cada mês a gente faz essa avaliação de carga. Essa avaliação das cargas que o Everton acabou de mostrar. Então, a gente tem ali uma carga mais leve, que ele move mais rápido, e uma carga mais pesada que ele movimenta ela com uma velocidade menor, porque está mais pesada. E aí, ao longo do tempo, a gente consegue visualizar a evolução desse atleta em cada carga. A ideia é que ele fique mais rápido com cargas mais pesadas, com as cargas mais pesadas. Uhum. E essa, a gente está falando aí também, é um dado que pode estar associado ao perfil força-velocidade, né? Então, a sua capacidade de mover as cargas pesadas e a capacidade de mover cargas leves, né? Porque o treinamento, dependendo da especificidade, a gente mexe mais em uma extremidade do que outra. Se a gente treinar muito leve, pliometria, peso leve, aplicação de força, a gente vai mexer na parte da curva com maior magnitude, né? Então a gente vai melhorar bastante a aplicação de força rápida, taxa de desenvolvimento de força nos momentos iniciais. Mas se a gente não treinar força com alta intensidade, mesmo tendo intenção de velocidade movendo peso lento, ou seja, pesado de verdade, a gente não mexe com um nível de significância tão grande assim. Então a gente precisa ir variando intensidade, variando estímulo para a gente mover todas as duas pontas e mesmo o centro, que é a zona intermediária, a zona de potência ali, de forma significativa. Porque pensando no desempenho esportivo, em alguns momentos a gente precisa dessa relação de aplicação de força rápida mesmo, TDF rápida, a gente precisa dessa capacidade de levantar muito peso. Tem até algumas evidências mostrando que para corredores lentos, digamos assim, iniciantes, quando a gente começa iniciando com cargas mais leves, aplicação de força rápida, o desempenho deles costuma melhorar mais do que com cargas pesadas, né? Então, se a gente melhorar a aplicação de força rápida, ciclo, alongamento, curtamento e questões neuromusculares nesse sentido. E atletas mais experientes, com maior VO2, que correm mais rápido, cargas altas, acima de 80%, parecem ser mais eficientes para melhorar o desempenho, economia de movimento. Então, até porque algumas pessoas têm dúvida. Se eu treinar com o VBT, que velocidade que eu uso? Será que eu uso sempre 1 metro por segundo? Será que eu treino na carga ótima de potência? Carga ótima de potência não é 1 metro por segundo. Cada exercício tem, cada pessoa tem o seu. Então a gente vai ter que treinar em velocidades mais baixas, mesmo com intenção de aplicação de força rápida. Às vezes vai precisar treinar com velocidades altas e assim por diante, né? Então é por isso que a gente precisa ter essas duas métricas. Uma intensidade relacionada ao movimento lento e uma intensidade relacionada ao movimento rápido. Exato. Ter esse perfil. Agora sabe o que eu queria fazer? Eu queria começar a destrinchar alguns pontos aqui. Eu vou começar de trás para frente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou até mostrar para vocês aqui de novo, é o nosso questionário pós, com uma escala de percepção subjetiva de esforço, tá? Adaptada de Borg, mas aí vamos lá conversar sobre essa escala. Essa escala, ela não é validada cientificamente, certo? A escala validada cientificamente, ela não tem cor, ela não tem emoji, ela é em branco e preto, só com o descritor, que já sim é traduzida para português, tá? E com os números do lado. Tá? Isso foi uma escala que a gente desenvolveu na época do Senac, quando a gente trabalhava com populações, não populações especiais, mas diferentes tipos de população, idoso, para tentar facilitar o entendimento. Então, ela é uma escala prática, desenvolvida... Se você vai encontrar essa escala no Google, tá? Ela foi desenvolvida
pela gente. Quem que era da iniciação científica foi a você, geração antes foi da a minha. Tati. A Tati desenvolveu essa escala e a gente aplicou ali, que percebeu que nosso público conseguia entender melhor na prática, tá, esse tipo de escala. Então, a primeira coisa, ela é uma escala validada cientificamente? Não. Mas dentro do nosso contexto, ela faz sentido, a gente utiliza essa escala e os nossos atletas conseguem entender ali o que está funcionando. A gente vai publicar dados com essa escala? Não vamos publicar dados com essa escala. Se a gente quiser publicar dados, fazer ciência, a gente tem que usar escalas validadas, tá? Então, esse é um contraponto aqui do que a gente usa na nossa metodologia. Uma outra coisa que o Vini trouxe sobre a carga interna de treino ou carga da sessão no treinamento, tá? Que ele falou, o atleta ele preenche ali a percepção subjetiva de esforço e depois a gente multiplica pelo tempo da sessão. Isso no treinamento de força também tem diferentes maneiras de eu fazer isso. A nossa sessão aqui, ela tem uma estrutura muito parecida em relação à dinâmica e a tempo. Então ela sempre tem um tempo muito parecido de aquecimento, um tempo muito parecido de ativação e um tempo muito parecido de construção, e a carga de trabalho ela vai durar 60 minutos. Então, dentro de uns 60 minutos padronizado, o que vai mudar é a dinâmica do trabalho que é realizado dentro da sessão nas 3 fases. Então, com isso, eu consigo utilizar tempo, porque eu sei que ele não vai descansar um dia 5 minutos, no outro dia 2 minutos, no outro dia 1 minuto, um dia ele vai ficar meia hora treinando, outro dia 40, né? Treinando por quê? Porque mudou o intervalo de descanso. Então, se eu vou para o treino de força clássico de academia, e se eu colocar para trabalhar 4 séries a 4 repetições, 90% de um RM, eu tenho que descansar mais. E aí, se eu pegar a percepção de esforço e multiplicar pelo tempo, vai dar um erro por causa do tempo, que o tempo foi aumentado por causa do intervalo de recuperação. Aqui não acontece isso. Então, eu consigo usar esse tipo de informação. Senão, eu teria que fazer o quê? Pegar o número de repetições realizados dentro da sessão e multiplicar pela percepção subjetiva de esforço, seria uma das maneiras, tá? Tem outras maneiras, uma delas seria essa. Eu não faria pelo tempo, mas faria pelo número de repetições realizadas. E aí você pode ir dividindo por número de repetições por grupo muscular, número de repetições vezes percentual de um RM por grupo muscular, e assim você vai colocando do jeito que você quiser aí a sua percepção, carga interna da sessão. Alguém quer fazer alguma consideração nessa primeira parte? Não, é isso. Acho que já foi tudo muito bem dito, né? Então, é saber monitorar a sessão no início, saber monitorar também na parte de força e saber quando, no fim, a gente monitora para fazer os ajustes, né? Se monitora e não faz ajuste, não faz nem sentido fazer nada também. Agora eu tenho uma dúvida. Tenho uma dúvida para vocês. Como Diga que aí. eu sei se o Belbin melhorou ou piorou? Como que eu sei se a carga melhorou ou piorou? O salto melhorou ou piorou? Quer dizer que então que só baixar, eu saltava 20, agora eu salto 19,5, eu piorei? Eu saltava 20, agora eu salto 21, eu melhorei? Então, se a gente tiver apenas o dado, pequenas variações, ou até mesmo grandes variações, dependendo do dado, não reflete de fato uma queda ou a melhora do desempenho. Por exemplo, no well-being, não tem nenhum dado normativo na literatura mostrando para a gente que tem um limiar para dizer que aquele indivíduo está mais cansado ou não, dormiu a noite de sono foi pior ou não, né? Primeiro ponto seria, grandes variações dentro desse contexto nos ajudam a acender o alerta amarelo ou vermelho, tá? Mas a gente pode colocar algumas questões estatísticas também para nos ajudar a ter mais assertividade. Então, pesquisem sobre coeficiente de variação, mínima mudança detectável, que é o SWC. O Everton publicou no YouTube, como fazer isso lá pelo Excel. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, acho que está aqui no canal da CRV mesmo, vai ajudar vocês muito, tá bom? E vai funcionar para o salto também. Então, como a gente trouxe, o atleta, toda sessão tem alguma variação. A gente não pode falar que piorou ou melhorou por conta dessa variação. Então, a gente precisa entender um padrão, qual que é a média de variação comum e fazer os cálculos estatísticos, coeficiente de variação, quanto que ele varia, o mínima mudança detectável, certo? Resumindo, né, porque se eu for falar como faz isso agora, vai durar um tempo considerável. Então, a gente tem um outro vídeo aqui que vai ajudar vocês nessa questão também.
Exato, e essa variação que o Brando falou, toda essa parte de coeficiente e tudo mais, é importante saber e saber utilizar, porque essas métricas sofrem influência de diversas maneiras, né? Então, a qualidade do sono, voltando, né? A qualidade do sono influencia a altura do salto, a alimentação influencia a altura do salto, tudo isso pode causar essas variações diárias nas avaliações. Então, é importante ter de fato entender de fato como tratar esses dados, como interpretar esses dados para passar para o seu atleta, para o seu aluno, que ele melhorou, que ele piorou, o que precisa ficar de olho, o que não precisa ficar de olho. Então é importante ter ciência disso, entender disso. Legal, legal. Uma outra coisa que eu queria trazer também, então eles já falaram aqui, né? Então o que a gente faz? O Brendo trouxe, o Vini trouxe, a gente tem a mínima diferença detectável, a gente tem o coeficiente de variação como segundo nível e a gente tem 2 vezes o coeficiente de variação como terceiro nível, tá? Então, como o Brendo falou, a gente não vai ficar querendo falar aqui sobre como calcular isso, né? Mas tem um vídeo que eu explico certinho ali como calcular. Pode ir atrás lá que vai estar para como calcular no Excel. Um outro ponto interessante que todo mundo tem dúvida assim, é o salto vertical. Qual medida que eu utilizo? Tem um artigo muito bom publicado pelo meu amigo ali, João Claudino, um dos mais citados na área sobre isso, em que ele mostra como utilizar o salto vertical, e a grande discussão é se eu uso a média de 3 saltos ou se eu uso o pico, o mais alto ali dos 3 saltos. Tá? O que se a gente for para a literatura, eu posso usar os dois. Tá? Posso usar os dois. Aqui na CRV, a gente optou por quê? Por usar o máximo. Tá? Então, é o maior desempenho que esse atleta ele realiza naquele dia, é o que a gente vai considerar para continuar essa progressão, para continuar esse programa. O que a gente observa é o quê? A variação que ele tem nos 3 saltos. Isso eu observo. Então, se normalmente um atleta que ele salta muito bem, ele tem uma variação de mais ou menos um coeficiente de variação, que é uma variação normal de um salto para o outro, de 2%, 3%. Se ele atleta ele saltou 1,20, o outro 25, o outro 30, o outro 19 de novo, ele está variando muito. Isso pode ser um indicador que ou ele não tem técnica suficiente para conseguir saltar ainda, eu preciso melhorar essa técnica, essa capacidade de aplicação de força, ou ele está muito cansado e ele não está conseguindo aplicar força sempre igual. Então, essa variação a gente usa como um sinal de alerta. Mas o que a gente vai usar mesmo para determinar ali a evolução do salto é o pico do salto, é o salto mais alto dentro da sessão. Nós optamos por usar o mais alto dentro da sessão. Foi o que eu usei também no meu doutorado. Eu usei o mais alto também para conseguir. E aquele cobertor curto, né? Você manda com o mais alto, o revisor te manda por que você não usou a média. Você manda com a média, o revisor te pergunta por que você não usou o mais alto. Então, em termos de publicação, você vai sempre ter que ter argumento para responder para o professor. Na prática, a gente gosta mais de desempenho, a gente quer o mais alto, certo? Certo. Complementando, que fez eu lembrar de uma questão importante, a gente mostrou que a gente consegue monitorar diversas métricas. E o Everton falou que você pode usar tanto o salto médio quanto o salto máximo da sessão. A questão é, se você escolher um, siga com ele. Se você variar o dado, aumenta muito o erro, fica muito impreciso. Isso para qualquer outra coisa. Se você já utiliza o VBT, você não vai conseguir avaliar com um encoder e prescrever com um acelerômetro. Ou mesmo a variação entre encoders ou entre acelerômetros. Se você monitora o salto com um celular que filma a 60 frames e outro com 30 frames, quando você utiliza o MyJump, então toda a métrica tem algum erro embutido, mesmo que mínimo. Então, mantenha aquele erro daquele dado, senão fica muito impreciso. Acho que esse era o meu último recado. Vini, mais algum recado? Deixar uma última mensagem aí para o pessoal, você que está aí no dia a dia com todo mundo, diferentes atletas. Hoje a gente atende aqui ciclista de mountain bike, triatleta, ciclista de estrada, corredor, atleta olímpico de para-taekwondo, beach tenista, corredor de aventura em ranking mundial, triatleta, ciclista, beach tênis profissional também, futevôlei, e tirando os nossos corredores, ciclistas, amadores que estão aqui para melhorar o desempenho, para prevenir lesão, para ter uma longevidade no treinamento.
que ele gosta de fazer com o treinamento de força, né? Então, mensagem aí do Vini, não sei se tem alguma mensagem aí, Vini. Então, a importância de entender o contexto do seu atleta, do seu aluno, entender onde ele está inserido, como abordar, entender a modalidade que ele pratica, e conversar de fato com ele, tentar entender de fato a rotina que ele vive, qual o papel do treinamento dentro da vida dele para você conseguir uma abordagem melhor e um engajamento maior dele com o treinamento, com esse processo de treinamento. Porque essa conexão entre treinador e atleta e treinador e aluno é importante até para conseguir melhores resultados. E aqui estão 2 exímios treinadores que corroboram com isso e que são feras no que fazem e que ajudam também nesse processo dia a dia. É isso, Vini. Obrigado pela sua experiência Valeu. prática. Tá aplicando aqui faz anos, estudando muito, super dedicado. Seus relatos são importantes pra gente. E o Vini trouxe uma coisa legal, o contexto. Cara. Sim. Não tem regra, sem regra, é contexto. Você tem que entender a teoria do treinamento desportivo para conseguir aplicar no contexto. E o mais legal de tudo, sabe o que é? Pô, você quer aprender com a gente como que a gente faz o treinamento de força, como que a gente faz o monitoramento, como que a gente usa o VBT. Tem curso, abemos curso. Então, agora a CRV ela tem um braço educacional chamado CRV Academy. Então, podem seguir lá no Instagram. Logo mais teremos novidades. Alguns de vocês já fizeram cursos presenciais conosco, já foram alunos nossos em pós-graduação. Só que agora a gente vai começar a disponibilizar para vocês acesso online, alguns cursos online. Vocês vão poder acessar nossos cursos de Velocity Based Training, treinamento de força para atletas de endurance, pliometria, da cidade onde você mora também. Isometria. Logo mais teremos muitas força. Novidades para vocês. Fiquem ligados. Isso aí, gostou do nosso vídeo, tá curtindo o nosso conteúdo? Dá uma moral pra gente ali, ó, compartilha, manda pro seu amigo treinador, pro seu amigo atleta curioso, pro seu amigo médico do esporte, compartilha com todo mundo, curte aqui os nossos vídeos. Estamos também em outras plataformas ali de áudio, não sei se eu posso falar o nome de plataformas de áudio, mas eu não vou falar para não tomar um bloco, mas estamos aí nas mais ouvidas. E é isso aí, né? Segue lá, ó, @EvertonCrivoy. Brendo Martins. @Vinis Romão. Isso, é isso aí, galera. Muito Valeu, obrigado galera. pela atenção e até a próxima. Fui!